Análise de Uma Linda Vida. Filminho romântico, Dia dos Namorados, né? Filme dinamarquês, bonitinho, bonitinho, mas que dá pra gente tirar alguns assuntos aí bem legais. Então eu escolhi esse filme por essa razão, Dia dos Namorados, vamos falar de relacionamento, vamos trazer alguma coisa sobre relacionamento e para continuar um assunto que eu tô trazendo aqui para vocês, que é falar sobre travessias, tá? Então, quero falar sobre travessia agora no assunto relacionamento. Então, o que a gente tem nesse filme? Inicialmente bem bobinho, né? Uma filhinha de papai, vocês me perguntam muito, né? Dani, me explica a filhinha do papai, né? E o filhinho da mamãe, né? Ou o filhinho do papai, como é que... Às vezes eu falo sobre isso, o Bert fala que eles têm uma chance. Por quê? Porque eles estão no mesmo patamar, eles podem atravessar juntos, tá? Então, usando uma outra linguagem para não confundir vocês, é duas pessoas na criança se relacionando. Como é que eles podem fazer? É sobre isso. Aí esse filme mostra bem bonitinho, tá? Como é que dá para ser possível fazer essa travessia. Então a gente tem uma filhinha de papai com amor interrompido, competindo com a mãe. Caso clássico, assim. E os dois têm um ponto em comum. Ambos têm assunto com o pai. Ambos estão presos nessa questão do pai para poder desenvolver a própria identidade. Então, por conta disso, ambos estão sem sucesso na profissão do próprio pai. No caso, ele pescador e ela trabalhando com música como produtora musical. Ambos no campo do pai, presos ali, né? Nesse lugar de sobrevivência, nesse lugar sem sucesso, sem reconhecimento, sem identidade, sem voz, tá? Ele, pescador, como pai, preso, leal, né, à morte do pai. Então, os dois estão olhando para a morte, os dois têm esses embates com a morte. Ele tá ali preso, esperando os pais voltarem. Então, ele trabalha ali, fica naquele mundo onde o pai desapareceu, né? É onde o pai morreu, no barco onde o pai morreu. E aí, quando ele para de trabalhar, ele fica vendo foto, né? Tentando achar uma forma de se reconectar com os pais. Ela se torna produtora na tentativa de salvar o pai, né? No moço. Então ela não se relaciona com ele, ela se relaciona com o pai. E a gente vai poder entender um pouquinho como é que isso vai se desenvolvendo. Então o relacionamento deles começa naquele nível bem ridículo, né? Que é aquela competição, aquele desdém, aquela coisa que nem vale a pena comentar, e aí eles vão se envolvendo, e aí começam as batalhas da travessia, que é o assunto que eu quero conversar com você. Então, eles não têm identidade, não sabem falar sobre sentimento e usam da música para isso, né? Então, o que isso significa para nós? É como se a gente emprestasse as palavras de outras pessoas para tentar se expressar. É nesse estágio que eles estão, tá? Eles tentam falar através da música e ainda não sustentam, né? Então, por exemplo, ele canta uma música para ela teoricamente sabe muito bem sobre o que é falar de sentimento. Ela fala que uma música não existe se não for de uma pessoa para outra. É lindamente, mas ela fala a partir da falta, né? A partir da falta que o pai nunca cantou para ela, a partir dela sentir que o pai não manifestava amor por ela, não deixava ela ser importante, mas ela não sabe falar do que ela sente, não fala sobre os sentimentos dela para ele, sobre as expectativas dela para ele, sobre aquilo que ela tem com a mãe. Então, como muitas jovens mulheres heroínas que palestram sobre algo que não sabem viver, né? Então ela é bem essa menina, né? Que tem uma teoria, mas não tem a prática. E aí os dois bloqueados pela morte, então não conseguem ir para a vida, presos na criança abandonada, presos na criança desprotegida, cheios de medo, né, diante da travessia da vida adulta, do se posicionar, né? Ela se relacionando com o pai dela e ele também, só que ela tá presa tentando salvar o pai nele, né? Porque ela ainda não aceitou a morte do pai, então ela fica tentando salvar o pai nele, e ele também não aceitou a morte do pai, então ele precisa ficar no barco esperando o pai voltar. E nesse lugar eles não têm como fazer uma travessia, né? Aí ela engravida.
Aí vem a nova vida para que eles possam ter força para fazer essa transição e aí o caos se instaura. E aí começa a guerra da travessia. Então, na última análise, eu também falei sobre essa guerra da travessia, né? Falando sobre o filme O Último Vagão, falei sobre o momento que existe a guerra, aqui vou falar de novo. Ele vivencia uma guerra de orfandade, ou seja, as crianças, elas vivenciam muitos traumas, pode perceber isso nos filmes. A criança que o pai morre e aí a criança é abusada, enfim. Quando falta o pai, quando falta paternidade, quando falta proteção, vem os inimigos espirituais que roubam identidade, que são os usurpadores, né? Que são os abusadores, que são os roubadores de destino, de força, de identidade, de colheita. E no caso dele, tudo isso está representado em quem? No falso amigo. Num determinado momento, ele conta que ele passou por muitos lares, muitos orfanatos, ou seja, ele vivenciou isso em muitas relações, mas isso, no momento da travessia, está presente, representado no amigo usurpador, né, que tem inveja, enfim, vocês viram lá, não preciso ficar falando. E aí, quando que fica evidente, né? Quando ele consegue falar não, que na verdade ele não fala, porque quem fala é a mãe dela, né? A adulta da história, é a mãe. Então a mãe coloca um limite, porque os dois, ela muda, não consegue falar, ele não consegue falar não, eles não conseguem colocar limite, eles estão sendo roubados, eles estão perdendo tudo, e chega a mãe e fala, não, chega, isso aqui não vai acontecer, tem que ter algum adulto aqui na história. E aí esse cara, na guerra, né? Vai lá e queima o barco dele, queima a força dele, queima a memória que ele tem do pai, tira toda a força que ele tem para atravessar, ele começa a beber, né? Começa a entrar na destruição, porque não tem força para fazer o movimento que ele precisa fazer. E aí chega o produtor, que é um cara que seria do mesmo tamanho, olha, eu também não tenho herança, eu também não sou ninguém, eu conquistei tudo com a força do meu trabalho, você não vai perder isso, vamos lutar, sabe? Isso aqui é importante para tentar trazer ele para o adulto, né? E fazer com que ele encontre a força que ele precisa para se posicionar. E aí, junto, os dois são um casal, ela carrega a força desse casal, um movimento, que é o filho, né? Ou a filha, um movimento que um faz impacta no outro, né? E aí a menina vai ter a batalha dela e, como toda heroína, resolve fugir, resolve ir para o trabalho, né? Resolve tentar fugir da história, e a mãe vai falar com ela, vai atrás dela, né? E aí ela tem o momento dela com a mãe. Por quê? Porque o embate dele é carreira, o embate dela é maternidade, é família. E para que ela pudesse ter aquela família que ela já tinha aberto mão, assim como ele abriu mão da carreira, ela abriu mão da família, e os dois fugiram, ele para bebida, ela para Londres para ser produtora. A mãe, a única adulta da história, de novo, vai em busca desse resgate, conversa com ela, e ali ela tem o desbloqueio do amor interrompido, porque ela consegue falar, contar do dia que o pai morreu, contar que ela estava lá. E aí, para poder ser mãe, ela precisa voltar para a mãe, e o amor dela é desbloqueado quando ela fala da falta que essa mãe fez para ela, né? Quando ela fala, fui eu que liguei para você, e a mãe tem a oportunidade de dizer que não atendeu, porque o pai já tinha ligado com outras mulheres, e ali, para que ela pudesse ser mulher, ela precisa ver a mãe como mulher, entender a mulher que sofria, a mulher que ela queria destituir, a mulher com que ela estava competindo, né? E ali ela, como se falasse para a mãe, eu sou igual a você, mãe, né? Eu também não consegui. Meu pai te largou, ele também me largou. Eu senti muito a sua falta. E aí elas se conectam, e aí ela retoma a força dela, e aí vamos para o grande finale da história, que é o programa de televisão e tudo mais. Mas tem um momento muito importante nesse final aqui, que eu acho que vocês vão aprender muito com isso, que é a hora que ele aceita ser o pai dela. Eu vou falar, como assim, Dani? Por quê? Porque ela tinha uma dor. Meu pai nunca cantou para mim. E ele faz uma música onde ele começa a falar dele e do que ele sentiu diante da gravidez e da notícia, e ao mesmo tempo começa a cantar
como se fosse o pai dela, falando que via aquela menininha, né? E esse momento é lindíssimo, sabe? Por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas se relacionam a partir da criança, elas competem com a história da família. Então, eu escuto muitas mulheres falando: ah, porque ele dá mais atenção para a mãe, porque ele se ocupa mais dos assuntos da mãe. Ou seja, as pessoas que estão na criança têm a fantasia de que formar uma nova família é excluir as famílias anteriores. E na verdade, o que eles vivem ali é que eles trazem esse assunto, né? Então, ele se coloca como resgatador dessa menina que precisava ser vista pelo pai, cantando como pai para ela, deixando que ela salve o pai nele, né? Deixando que as histórias pertençam, sabe? E ali, a partir desse momento, ele assume a dor e o medo diante da gravidez, canta o sentimento dela e eles formam uma família. Decidem se formar uma família quando as questões das duas famílias cabem neles. Então, eles vão além da história da família e apesar da história da família, carregando a história da família, ou seja, nesse pertencimento eles adultecem e podem se tornar uma família. E eu achei lindo isso, né? E achei que valia a pena uma análise e espero que você tenha gostado.